Sendo esta igreja, que Deus possa abençoar a sua vida, você que saiu neste sábado da sua casa para vir encontrar o Senhor aqui. Tenho certeza que você não veio ver seu amigo aqui, você veio ver o Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo de número 33. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33. Você está procurando o capítulo 33? Não tem. Enquanto você procura, eu louvo a Deus por essa oportunidade, conhecer o pastor Eliel, que Deus abençoe a sua vida, pastor. Pastor novo. Nós temos 2 anos, já procurei pela sua idade, pastor. 2 anos de diferença nós temos. Deus abençoe a sua vida. Também a vida do Douglas, da Vanessa, também do irmão Josué e da irmã Cleia, os adolescentes aqui, o grupo Atos, que Deus abençoe a vida de vocês também. A minha esposa, que sempre me acompanha, linda demais, a gente chama ela de Sandy, porque ela não envelhece nunca, irmãos. Os irmãos às vezes confundem ela com adolescente, você acredita? Já teve irmão que convidou ela para participar do grupo de adolescente, já casada já. De adolescente, nem de jovens. Deus abençoe a sua vida. Eu quero ministrar nessa noite, e eu louvo a Deus pelo tempo que nos foi dado para a exposição da palavra do Senhor. Eu gostaria que você se entregasse nesse momento, que fosse para a sua vida uma pregação ativa, que você, enquanto eu estou ministrando, você pudesse de fato comer a palavra, entender, e se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta para acompanhando os textos que eu for citando, os textos que nós vamos acompanhando junto, isso faz com que a pregação se torne mais dinâmica e mais prazerosa para você. Amém? Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 33, nós vamos ler do 33 ao 36 e o capítulo 12, 1 e 2. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem foi primeiro deu a ele, para que ele lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos repetir o verso 36 juntos? 1, 2, 3. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Capítulo 12, olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque as suas misericórdias têm se renovado todos os dias, Pai, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Senhor, neste momento eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor abra o meu intelecto, o intelecto dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, para que nós possamos entender, Pai, a Tua palavra. E uma vez entendida, Senhor, ela possa encontrar guarita nos nossos corações, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade em nosso meio, por isso fala conosco nessa noite. Senhor Jesus, se há um coração aqui preocupado, se há um coração aqui contrito, Pai, se há um coração aqui ansioso, desesperado, Senhor, Pai, eu não conheço os irmãos que estão aqui, mas Tu conheces, Pai. Eu sei que há corações aqui que têm sofrido talvez dificuldades, dores, incertezas e dúvidas, Pai, que nem o pai, nem a mãe, nem o marido, nem a esposa sabem, mas Tu sabes, Senhor. Por isso, nesse momento eu peço, Senhor,
Que o Senhor tire dele este fardo tão pesado que ele tem levado sobre as suas costas, sobre a sua mente, Senhor, e entregue a ele um fardo leve, Pai, para que ele possa entender a sua palavra neste momento, Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta especial. Ela é a maior que Paulo escreveu, mas ela tem as suas especialidades, os seus pormenores, que contam um pouco da história da igreja. Você vai ver a carta de Paulo aos Romanos sendo peça fundamental na Reforma Protestante, que nós comemoraremos no dia 31 de outubro agora. Martinho Lutero, enquanto lia a carta de Paulo aos Romanos, encontrou um verso bíblico que fez com que tudo que ele havia aprendido fosse jogado fora, e ele de fato começou ali os seus questionamentos e encontrou Deus de verdade. Também Agostinho e tantos outros reformadores e homens, nossos pais da fé, que encontraram preciosidades no livro de Romanos. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e ele está encerrando o capítulo 11, que nós lemos aqui a partir do verso 33, e ele inicia o capítulo 12. A gente tem que entender que Paulo, até o capítulo 11, ele foi muito doutrinário no que ele passava. Por isso que a carta de Paulo aos Romanos, a carta aos Romanos, é uma carta muito difícil de ser entendida. Quando nós vamos ler ela de bate-pronto, quando somos novos na fé, de fato ela se torna muito complexa, muito difícil. Há quem diga que a carta de Paulo aos Romanos, Agostinho dizia isso, que ela não é uma carta para os fortes, porque a gente tem, essa carta é só para os fortes. Não, essa carta é para os fracos de fato. E Paulo, até o capítulo de número 11, ele é muito doutrinário, ele está ensinando a igreja de Roma sobre a salvação por meio da graça mediante a fé. Ele vai falar sobre a segurança eterna, sobre a perseverança dos santos, sobre a dinâmica da igreja e de Israel, a salvação de Israel e também o alcance dos gentios. E ele vai mostrar que Deus não rejeitou somente a nação de Israel. Paulo aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11, versículo 32, ele vai tentar trazer aqui uma solução, explicando aos romanos de algo que havia acontecido lá em Gênesis 3. Gênesis 3, nós temos a criação do homem, nós temos ali a queda do homem. Gênesis 3, nós entendemos e sabemos que Adão e Eva, eles foram feitos bons. Eles foram criados com uma natureza boa. Adão e Eva eram pessoas com uma natureza boa. Eles foram criados bons. E eles são colocados dentro do jardim. E lá no Éden, eles vão desfrutar de uma estreita comunhão com Deus. Eles vão desfrutar de um relacionamento com Deus muito próximo, muito íntimo. Adão e Eva são criados por Deus e vivem um relacionamento de intimidade com o Senhor ali no Éden. A gente encontra no capítulo 3 uma mudança de cenário. Quem vai entrar agora na história é uma serpente. E você conhece a história, mas eu preciso repetir ela. Eu sei que às vezes pode parecer chato ou um pouco prolixo demais, a gente tem que voltar lá em Gênesis para explicar o que está em Romanos. Mas eu quero que você entenda aqui. Uma serpente, e a Bíblia diz que essa serpente, ela era a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Essa serpente, ela chega para a mulher e ela lança uma pergunta para a mulher. É interessante esse diálogo que vai acontecer. Eu costumo comparar, e irmãos, eu trabalho com vendas, hoje no digital, mas durante muito tempo eu trabalhei no físico, atendendo pessoas de fato. E a gente tem que usar de argumentos
quando um cliente traz para você uma objeção, você tem que ir contra essa objeção, encontrando um argumento que faça com que ele, de fato, compre o produto que você quer vender. Você já tentou comprar um sapato? É por isso que o vendedor de sapato, ele traz o vermelho, o preto, o branco, o azul, porque se qualquer objeção que você tiver, olha, o preto não ficou bom, não, mas testa o branco, testa o vermelho, você vai provando até você encontrar de fato um que você goste. Com carro é a mesma coisa, ele já vai perguntando para você. O melhor vendedor é aquele que começa perguntando, e aí ele encontra você que vai de fato vender, porque nas perguntas que ele te faz, você já traz a resposta do que você precisa. Então ele te vende o produto exato que você já falou para ele quando ele te perguntou. Mas o que eu quero dizer aqui, que a comparação que eu vou fazer é só para que vocês tenham em mente como a serpente utilizou. A serpente foi uma excelente vendedora aqui. A serpente chega para a mulher e diz assim, olha, foi assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela já está deturpando a palavra do que Deus tinha dito. Deus havia dito que não era para comer da árvore do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Era essa somente. Aí a serpente vem e diz, olha, não comereis de toda, alteração da palavra, de toda a árvore do jardim. Aí a mulher responde, olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis e nem tocareis. O texto que Deus havia dito era para que não era para comer, tocar não tinha nenhum problema, mas Eva aqui vai acrescentar, não comereis e nem tocareis, para que não morrais. E aí a serpente vai usar, olha só, a objeção está criada. Eva traz a objeção, dizendo, olha, se eu comer, eu vou morrer. E aí a serpente traz uma resposta contra essa objeção. Que resposta é essa? A serpente, verso 4 do capítulo 3, diz assim, é certo que não morrereis. Respondeu. Só que ela tem que trazer um benefício. E então ela diz assim, olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ela trouxe um benefício, e que despertou em Eva um desejo. Até então, Eva talvez até tinha esse desejo, mas não era tão aflorado quanto quando a serpente traz isso em mente para ela. Aí o texto no verso 6 diz assim, olha como muda. Até então o fruto da árvore iria matar Eva, ela morreria. Agora os olhos de Eva já estão contrários. Ela olha e diz assim, olha, vendo a mulher, o texto bíblico diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. E aí nós estamos diante de um desastre acontecendo. E é a partir deste primeiro pecado de Adão e de Eva que todos os outros pecados são abrangidos. A afronta a Deus, a desobediência a Deus, o orgulho, a incredulidade, os desejos errados, a morte, a enganação, a mentira, o assassinato, tudo isso entra a partir deste primeiro pecado que Adão e Eva cometem. Agora, o relacionamento entre Deus e os homens, e Adão e Eva, de fato aqui, que era um relacionamento de franca comunhão, um relacionamento de amor, um relacionamento de confiança, um relacionamento de segurança, é trocado agora por um isolamento, é trocado agora por uma autodefesa, por um banimento e o pior e o mais terrível, um sentimento de culpa. Adão e Eva agora estão com esse sentimento em sua mente de culpa, e a intimidade, a inocência que eles tinham, cedem lugar agora para acusação. E aí, quando Deus vai revelar o pecado deles ali de fato, mostrando o que eles haviam feito, e eles confessam o pecado, você vai ver que um começa a jogar a culpa no outro, e aquele desejo rebelde de Eva e de Adão, pela independência, vai resultar para eles
em primeiro dores de parto, e também em labuta, em suor, trabalho, e por fim, a morte. E por fim, a morte. E agora, de fato, os olhos deles foram abertos. O entendimento deles foram abertos. Eles conhecem o bem e conhecem o mal. Mas por conta deste atalho que eles tomam, que era pesado demais, sem esse conhecimento, então o equilíbrio de todos os outros atributos divinos, que é o amor, a sabedoria, o conhecimento, são desequilibrados. E a criação que havia sido confiada a Adão foi amaldiçoada. E agora ela geme pela libertação. E a serpente que havia oferecido a Eva o fruto, recebe também a promessa de que do filho daquela mulher, da semente daquela mulher, ele esmagaria a cabeça daquela serpente. É interessante, porque o primeiro casal vai trazer para nós seres humanos, vai trazer para os seus filhos, vai trazer para a igreja, vai trazer para todos quantos seres humanos que nascem, algo que nos pesa, que é a morte. Adão e Eva, através do pecado, traz para nós a morte. E aí, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele lá no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: porque todos, ele usa a palavra todos, ele não seleciona Adão e nem Eva, ele não seleciona os de Israel ou os gentios, ele não seleciona aqueles que não ouviram a palavra, ele seleciona aqui todos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. A verdade é, e aqui eu quero ser mais informal, que o mundo e nós amamos o pecado. Essa é a grande verdade. É bom, e entendam o que eu estou dizendo, é bom no sentido de momento, o prazer momentâneo, o pecado. O mundo ama o pecado está em todos os lugares. Para pensar comigo aqui. O talento criativo que foi dado a Deus para os homens, na maioria, se não 90% das vezes, não foi usado para o bem, mas sim para o mal, para promover o pecado. É por isso que a cada ano que se passa, a geração novas que vão entrando, mais a gente vai vendo que o corpo humano vem... Antigamente não se mostrava quase nada, hoje se mostra tudo. Antigamente, e eu vi um estudo que mostrava que na época antes dos meus avós, o que era errado era mascar chiclete. Hoje em dia, mascar chiclete não é, e não estou falando de igreja, estou falando de andar na rua, de estar em lugares mais formais, era errado. Hoje em dia, isso não é com certeza errado mais. Porque a cada geração que vai se passando, você vai percebendo que, de fato, as coisas vão piorando. Os filmes de antigamente, comparado com os filmes de hoje, com certeza os filmes de hoje são muito mais pesados. As canções que eram cantadas antigamente e as que são cantadas hoje são muito mais pesadas, muito mais explícitas. Porque esse talento e dom criativo, ao invés de ser utilizado para o bem, o homem pega aquilo e usa para o seu desejo, para a representação do seu desejo carnal e coloca na música. Coloca nos filmes, coloca no teatro, coloca nas redes sociais. Onde você anda, há pecado. O pecado está naquilo que nós vemos, naquilo que nós falamos e naquilo que nós tocamos. Só que entenda o que eu quero te dizer aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 2 diz assim, que toda a transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo. Toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, ou seja, há sobre a nossa vida uma sentença, há sobre a nossa vida uma transgressão e nós temos que pagar essa transgressão porque de fato nós transgredimos e essa sentença é justa.
Agora entenda aqui, nós temos um problema, por quê? Nós pecamos, amém ou não amém? Pecamos, não pecamos? Nós pecamos, e por pecarmos, nós receberemos um justo castigo, e o castigo, a Bíblia nos diz que o salário, em livro de Romanos, capítulo 6, o salário do pecado é ou seja, o resultado do pecado é a morte. Só que a morte em pecado, ela vai gerar condenação. Uma vez que morremos em pecado, nós estamos condenados. E aí eu lanço a pergunta para vocês: o que é que nós podemos fazer para nos livrarmos desta condenação a qual nós recebemos? Porque esse preço precisa ser pago, porque Deus é justo. Concordam que Deus é justo? Deus é justo, e existe uma dúvida que fica: como é que esse Deus justo vai declarar o injusto sem compreender a sua justiça, sem comprometer a sua justiça? Como que um Deus justo olha para alguém injusto como eu e vai me declarar justo? Vai transformar eu, que era um homem injusto, em justo, sem comprometer a justiça dele, porque ele é justo. Como é que Deus, na sua infinita ciência, como é que esse problema vai ser resolvido? E a resposta está naquela cruz do Calvário. Aí, Romanos capítulo 5, versos 6 ao 8, diz assim: olha, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, sabe o que aconteceu? Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E aí, naquela cruz do Calvário, nós fomos justificados gratuitamente. Não há mérito nosso, nós fomos justificados. Não há nada, não tem nada do que você... Se você acha que você fez alguma coisa para ser perdoado, eu sinto em lhe dizer, você está completamente enganado. Não há nada que você possa fazer, a não ser se entregar, dar um passo de fé e aceitar a Cristo. Mas entenda que Ele já te amou primeiro, Ele já te buscou primeiro. Então, de fato, não há nada que você possa fazer, a não ser entender que este amor, esta graça, ela foi de fato de graça. Foi no 0800, irmão. Foi de graça, justificados gratuitamente. Olha que interessante, o salário do pecado é a morte, foi o que eu disse aqui, Romanos 6, 23. Por isso que a carta de Romanos é poderosa, pastor. Olha o que Paulo está dizendo, o salário do pecado é a morte, mas ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário, irmão, salário, quando eu falo em salário, você tem que lembrar do quê? Trabalho. Então o salário, olha o que Paulo está dizendo, salário, está dizendo que o pecado exige esforço, há um esforço para o pecado, mas ele diz assim, olha, o dom é o quê? Gratuito, não há esforço nenhum.
É de graça entregue a nós o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, não há esforço, enquanto o pecado tem esforço, e aí você, por esse esforço, recebe um salário. O dom é gratuito, o dom é gratuito. É por isso que Paulo também, me lembro disso agora, Paulo também usa uma expressão, ele diz sobre as obras da carne e o fruto. Obras também fala acerca de trabalho, e fruto acontece naturalmente, é natural. Então o pecado exige um trabalho, enquanto a vida, o dom gratuito de Deus é a vida. É por isso que ele diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha o que ele diz daí no verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Deixa eu te explicar aqui. Ele usa 3 expressões, mas eu quero me atentar a 2. Ele fala, sendo justificados gratuitamente. A palavra justificados, ele é um termo jurídico. Justificados, é um termo jurídico. Esse termo, ele quer dizer que um juiz, ele pode condenar alguém, ou também ele pode justificar. Esse justificar é declarar esta pessoa justa. Sabe quando ele está dizendo, olha, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ele está dizendo assim, olha, nós estávamos no corredor da morte. Vocês já viram, aqui no Brasil nós não temos sentença de morte, mas nos Estados Unidos, qualquer filme que você encontrar sobre serial killers, e nem recomendo que você assista esse tipo de coisa, mas você vai ver que existe uma sentença de morte, e a sentença de morte é muito difícil de um juiz reverter, mas agora, Jesus, nosso Deus, nós estávamos neste corredor da morte, mas aí o justo juiz, não o juiz humano, aquele que está no céu, que governa tudo, o justo juiz, olhou para a minha vida, olhou para a sua vida, e ele teve misericórdia de você, e aquela condenação de morte que recairia sobre a sua vida, não recairá mais, porque Deus está olhando para você e está dizendo, você está justificado. É por isso que o texto de Isaías 53 diz assim, olha, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, ou seja, a sentença que nós receberíamos, o castigo que hoje nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, é pelo sacrifício naquela cruz do Calvário que nós somos declarados justos. Eu quero dizer algo poderoso para você: não há mais condenação sobre nós, não há mais condenação sobre a sua vida, não há mais. Eu gosto muito de uma definição de graça do William Hendrickson, que ele diz assim, que é a ação do juiz. Olha isso. A graça é a ação do juiz, que não somente perdoa a pena, mas também cancela a culpa do ofensor, e ainda o adota como seu próprio filho. Irmãos, eu já vi juízes condenando, você também já deve ter visto, juízes condenando, mas você também já viu juízes que estão ali para perdoar a pena. Eu nunca vi um juiz perdoando a pena, cancelando a culpa e olhando para aquele que transgrediu, dizendo assim, você não vai ser mais um qualquer, você vai ser o meu filho. Eu nunca vi um juiz fazer isso. Mas a graça do Senhor olha para pecadores como eu e você, aleluia,
E o Senhor Deus diz assim: olha, vocês são os meus filhos, eu perdoo o pecado de vocês, vocês não têm mais sentença sobre a vida de vocês, aleluia, e eu adoto vocês como os meus filhos, aleluia. Justificados. A segunda palavra ele fala assim, olha, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção. A palavra redenção aqui, ela era uma palavra que era usada no mercado de escravos. É um ato de comprar um escravo cativo, um escravo que estava preso, e você vai tornar esse escravo que está preso em uma pessoa livre. É isso que a palavra redenção significa. Só que ela vai além disso, porque quando um israelita, ele estava endividado, com dívidas ao extremo, que ele não conseguia mais pagar, ele não tinha condições mais de pagar, o seu parente mais próximo tinha o direito de chegar àquele que estava cobrando, intervinha no lugar dele, e ele oferecia tudo o que ele tinha para poder resgatar esse seu parente mais próximo. A regra dizia, a lei dizia que o máximo que ele poderia dar eram os seus bens. Ele não poderia entregar a sua vida em prol do seu parente mais próximo. Mas olha que interessante, quando Paulo usa a palavra redenção, ele está dizendo que o nosso parente mais próximo, o nosso pai, enviou tudo o que ele tinha, o seu filho, para pagar a conta, a nossa conta, que nós devíamos. Ele enviou o seu filho como ato redentivo para nos resgatar. E é somente por meio de Jesus Cristo que nós somos livres. A obra que Cristo realizou naquela cruz do Calvário, entenda isso, foi uma obra de resgate. E o preço desse sangue, o preço desse resgate foi morrer naquela cruz do Calvário. E o preço não foi ouro, não foi prata, foi sangue. E é por isso que nos cultos nós cantamos, e me ajude aí, irmão. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. É pelo sangue de Jesus no Calvário que nós somos feitos livres. Foi por conta daquela obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, uma obra de resgate, que Ele te livrou do império das trevas. Nós éramos escravos da carne, mas agora nós estamos livres. Nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado, mas Ele arrebentou com os cativeiros e nos tornou livres por Cristo Jesus. Ele se torna pecado e Ele se sacrifica naquela cruz para tirar de nós o pecado e o castigo. E aí Hebreus 10 diz assim, por meio de um único sacrifício, Hebreus 10:14, por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E aí, irmão, diante daquele madeiro, Ele nos restaura. E aí, Romanos capítulo 5, verso 19, ele diz assim, olha, se pela desobediência de um só homem, se pela desobediência, e que homem é esse? Adão. Se pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, aleluia, pela obediência de um, o Adão perfeito, Jesus Cristo, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia, aleluia.
enquanto Adão está pecando. Adão erra lá, Jesus Cristo conserta, porque Ele é obediente aqui. E isso reflete em nós. E aí, mediante essa justificação pelo sangue de Jesus, diante desse amor que nos constrange, que salva os de Israel, que salva os gentios, Paulo para em Romanos 11, eu fico arrepiado, aleluia, Romanos 11, versículo 33, ele para todo o seu momento doutrinário e teológico, para dizer assim: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Paulo parece que não consegue entender tudo que eu te expliquei aqui, como um Deus tão perfeito, justo, vai considerar o injusto, vai transformar o injusto em justo, é ilógico para a gente. Então Paulo diz assim: quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí ele lança uma pergunta dizendo assim, ó: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que chegou para Deus e disse: Deus, olha, é melhor você mandar o teu filho? Quem é que foi? Não tem ninguém. Aí o texto continua dizendo: porque dele, aleluia, e por ele, e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele. Tudo é teu, Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E que você dissesse que a sua vida é do Senhor. Que o seu trabalho é do Senhor. Que a escola que você estuda, os materiais escolares que você tem, a cama que você dorme, o carro que você veio aqui para a igreja, o ônibus, o dinheiro da passagem, a bicicleta, o calçado, a roupa, a sua vida, os seus pensamentos, o teu intelecto, tudo é teu, Senhor. 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 Se porventura você não entregou ainda algo da sua vida, ou a sua vida de fato, para Ele, entregue para Ele. Meu ministério é teu, Senhor, a minha vida é tua, minha casa é tua. Aleluias. Paulo vai olhar, depois de fazer essa doxologia, parece que ele quer demonstrar como que nós poderíamos retribuir, se é que nós podemos fazer isso, essa entrega de amor que o Senhor fez, essa entrega. E aí ele entra no capítulo 12, e ele diz no capítulo 12, olha, exorto-vos pelas compaixões, olha, eu estou pedindo, pelas compaixões que o Senhor fez, pelas compaixões de Deus. Como que nós vamos retribuir as compaixões do Senhor? Ele diz assim, olha, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis vosso corpo como um sacrifício vivo. É Paulo pedindo aqui,
como forma de gratidão pelas misericórdias de Deus sobre nós, que nós entreguemos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Palavras opostas: sacrifício e vivo. Sacrifício vivo. Palavras que parecem opostas, porque o sacrifício gera morte. Os animais, quando eles eram sacrificados, sabe o que acontecia com eles? Eles morriam. O sacrifício gerava a morte. Nos rituais pagãos, os pais, quando iam oferecer os seus filhos em sacrifício, aquelas crianças, elas eram mortas. Era um sacrifício de morte. Mas agora Paulo está dizendo assim: olha, eu quero que vocês ofereçam o vosso corpo como um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo é um sacrifício contínuo, por decisão própria. O animal, quando era sacrificado, ele não tinha chance de escolher ser sacrificado ou não. Mas a decisão de ser um sacrifício vivo está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. É você que tem que tomar essa decisão de ser um sacrifício vivo. E por isso que ele fala para nós apresentarmos o nosso culto, o nosso corpo vivo no altar, de maneira racional. Culto racional não tem a ver com emocionalismo, não tem a ver com emocionalismo no culto, mas tem a ver com a nossa racionalidade para além do culto. O culto não está condicionado somente a essas 2 horas que nós vamos passar aqui, as 2 horas de domingo. Ele acontece quando nós saímos daqui, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, na faculdade, no colégio, em casa. Por isso Colossenses 3:23 diz assim: olha, tudo o que fizerem, façam de tudo o que fizerem. Não é só o culto aqui, é tudo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, a mão que eu levanto aqui dentro, glorificando a Deus, é a mesma mão que você usa lá fora. A boca que você usa para cantar e para glorificar aqui Deus, aqui dentro, é a mesma boca que você usa lá fora. O corpo que você usa aqui dentro é o mesmo corpo que você usa lá fora. Quando nós entramos dentro da igreja, não tem um recipiente, um local onde você deixa o seu corpo que você usa no mundo e pega o seu corpo que você usa dentro da igreja. Não, é um sacrifício vivo, contínuo, diário, todo dia. João Crisóstomo, ele escreveu um texto e eu gostaria de ler aqui. Ele se pergunta: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Que o olho não olhe para nada maléfico e ele se tornará um sacrifício. Que a língua não fale nada imundo e ela se tornará um sacrifício. Que a sua mão não faça nada corrupto e ela se tornará uma oferta em sacrifício. Mas isso não basta. Precisamos ter boas obras também. Que a mão faça caridades, que a boca abençoe aqueles que se opõem, que os ouvidos encontrem consolação nos ensinamentos divinos. Pois o sacrifício não tolera coisas impuras, o sacrifício deve ser o primeiro fruto das outras ações. Entreguemos, pois, nossas mãos, nossos pés, nossas bocas e todos os nossos membros, como primeiro fruto a Deus. O culto racional acontece quando eu impeço a minha mão de tocar naquilo que não agrada a Deus. O meu culto racional acontece quando eu seguro a minha língua de falar aquilo que não agrada a Deus. O culto racional acontece quando as suas mãos impedem de fazer algo corrupto. Aí, de fato, o culto racional acontece.
não por medo de eu perder a minha salvação, não por medo de eu ficar aqui na terra, mas porque um dia é recíproco. Jesus fez o quê? O que ele entregou? O seu corpo. Ele entregou o corpo por nós. E como forma de gratidão, eu faço a mesma coisa. Eu entrego o meu corpo em sacrifício. Não é por medo, mas é porque Ele fez um sacrifício por mim. Então eu consigo fazer um sacrifício para glorificar o nome dEle. Paulo continua dizendo, olha, e não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos, mas sede transformados. Olha, ele está dizendo para não ser conformado. Ele está dizendo para ser transformado. Não sedes conformados, mas sedes transformados. Eu não posso ser conformado e transformado ao mesmo tempo. É impossível. Ser conformado e transformado ao mesmo tempo. A palavra raiz de conformado e transformado é a mesma, forma. A palavra tem a ver com forma. Conformado é quem tem a forma de alguma coisa. Conforme, tem a forma de alguma coisa. Transformado é quem tomou uma nova forma. É quem mudou de fato. É quem se transformou. E à medida que eu não me amoldo, ou eu não me conformo com o que o mundo dita como regra, aí eu tenho a minha mente transformada. Aí eu começo a pensar diferente, porque o mundo, ele é plástico. Ele toma novas formas sempre. Lembra que eu disse que o que era errado ontem, hoje já é certo, e só vai piorando? Então o mundo, ele vai mudando. O que Paulo está dizendo, olha, não se moldem a esse mundo. Que a gente não entre dentro dessa forma que vai se alterando ano a ano. Para isso, você precisa ter a sua mente transformada. E aí, ter a mente transformada é entender que houve uma transformação, uma regeneração. Ou seja, você era de um jeito, agora você é de outro. Você andava de um jeito, agora você anda de outro. Estava na forma, mas agora você saiu da forma. Então você não é mais daquele jeito. Você é diferente. Pensava de um jeito, agora é de outro. Era servo do pecado, fazia tudo que a carne queria. Agora não. Agora serve a outro Senhor. Já não cumpre os desejos da sua carne, mas cumpre os desejos do seu Senhor. É como uma borboleta, irmão. É uma borboleta. Eu vou encerrar aqui. É como uma borboleta. A borboleta era o que antes? Uma lagarta. E eu vim no carro ensaiando, né, Michele? Para não falar largata. Antes era uma lagarta. E quando era lagarta, irmãos, pega uma lagarta e leva, meninos, um dia pega uma lagarta e leva perto da menina para ver se elas vão querer. Lagarta é feio. Foge. Eu digo porque onde eu trabalhava aqui em Colombo, aqui perto do Rio Verde, e ali as lagartas ficavam ali para se transformar em borboletas e enchia. E as mulheres que trabalhavam com a gente morriam de medo, porque de fato era um bicho feio. Então antes era lagarta, dava medo nas pessoas. Era lagarta. Lagarta é presa fácil para os pássaros. Não consegue voar, não consegue fugir, é lenta. Então é presa fácil para os pássaros. Lagarta é considerada praga nas plantações. Em muitos lugares lagarta é uma praga que assola as plantações. Só que aí você agora tem a mente transformada. Você agora é uma mariposa, uma borboleta, bela, que não se amolda. Deixa eu te falar um negócio. Permita-se ser transformado. Permita-se ter a mente transformada. Sabe o que é mais lindo desse versículo? Que a gente fala, e eu encerro de fato aqui.
gente fala, eu quero viver... Deixa eu perguntar aqui, quem quer viver a vontade de Deus? Levanta a mão aí, quem quer viver a vontade de Deus? Vou fazer uma pergunta. Quem já falou, Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida? Quem já fez essa pergunta? Já orou? Começo do ano a gente faz esse tipo de oração. Deus, qual que me revela a tua vontade para a sua vida? A tua vontade que é o quê? Que é boa. A tua vontade que é agradável. A gente até fala isso, né? Cita o versículo. A tua vontade que é boa. A tua vontade que é agradável. A tua vontade que é perfeita. Mas Paulo nos dá aqui um mapa de como viver essa vontade. Olha o que ele diz. Olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele usa uma expressão. Que expressão é essa? Para quê? Para quê? Para que vivais? Para que experimenteis? Então, para que? Vamos interpretando de trás para frente. Para quê? Então, para eu experimentar a boa, agradável, perfeita de Deus, eu tenho que ter a minha mente transformada. Eu tenho que oferecer o meu corpo como sacrifício. Eu tenho que não me conformar com este mundo. E quando eu não me conformo com este mundo, eu tenho a mente transformada e eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo. Então, eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se coloque de pé. A vontade de Deus, ela não é causa, ela é consequência. Ela é consequência de algo. Do que? Consequência de viver como sacrifício vivo. Consequência das renúncias diárias, das renúncias ao molde do mundo. É consequência de uma mente transformada. E eu repito o que Paulo disse, não nas palavras de Paulo efetivamente, mas como se estivesse dando um conselho a vocês. Quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Tome uma atitude de transformação. Tome uma atitude de mudança, de metanoia. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Nós estamos em um culto de adolescentes. Eu aceitei Jesus Cristo com 12 anos, adolescente. Mas eu tive a oportunidade, porque estava fora da igreja, nunca havia aceitado de fato a Cristo. Só que hoje eu entendo que às vezes é necessário, e eu vou fazer algo aqui que pode parecer coisa de doido. E se não acontecer nada também tudo bem, que o compromisso é com a palavra. Mas eu quero perguntar se há no nosso meio adolescentes que estão na igreja já há anos, mas que ainda não entregaram de fato a sua vida ao Senhor. Não vieram à frente e falaram: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Deixa eu te falar um negócio. Deus não é avô de ninguém. Deus não é avô de ninguém. Deus é pai. Só que para Ele se tornar pai, você precisa reconhecê-lo como pai. Então eu quero perguntar se há alguém no nosso meio que ainda, mesmo que você nasceu num berço evangélico, é crente desde pequeno, mas nunca tomou essa atitude de entregar o seu caminho para o Senhor, de vir na frente e falar: Senhor, eu quero me entregar. E não é vergonha nenhuma. Eu passei por isso. Muitos irmãos, acredito que estão aqui, passaram por isso. Nós temos alguém, algum adolescente, que ainda não tomou essa atitude, que conscientemente quer fazer isso nessa noite. Só levanta sua mão, nós vamos orar por você, que meu tempo, tenho 2 minutos. Temos alguém? Você? Não aceitou Jesus ainda? Vem aqui. Isso? Não, vem aqui na frente. Tá disfarçado aí, mano. Está entregando a vida para o Senhor aqui.
Glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Como que é seu nome, meu irmão? Tiago. Tiago, gostaria que você estendesse a mão para cá. Tiago, gostaria que você fizesse uma oração de confissão agora, tá? Confessando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá bom? Eu vou falar para você e você não vou colocar o microfone, você pode ficar tranquilo, tá? Quero só que você repita, tá? Conscientemente do que você está fazendo agora, tá bom? Então feche seus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Apaga os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te agradeço, Jesus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Aleluia. Vamos cantar nesse momento, encerrando aqui. Todas as coisas são do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. De novo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Feche seus olhos. Pai, a sua palavra foi ministrada, Senhor, nessa noite. Que nós possamos de fato, Senhor, andarmos como um sacrifício vivo, Pai. Entendendo, Pai, que o Senhor foi quem nos resgatou, Papai. Entendendo, Senhor, que tudo é teu, que tudo pertence a Ti, Papai. Que a nossa vida é sua, Senhor. Deus, eu sei que há jovens, adolescentes, irmãos e irmãs que estão aqui, que estão, Pai, fazendo um novo pacto contigo, Senhor, renovando a aliança, pedindo perdão pelos pecados que cometeram, Senhor, e que decidiram a partir de agora viver como um sacrifício vivo para Ti, Senhor. Pai, por isso nos fortalece, Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor Deus, com Tua presença, Senhor. Renova, Pai, a aliança conosco, Senhor. Que nós possamos, Pai, todos os dias, glorificarmos ao Senhor com as nossas vidas, Pai, com o nosso entendimento, com as nossas mãos, com os nossos olhos, com a nossa boca, Senhor, nós possamos declarar que só o Senhor é Deus das nossas vidas, Pai. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sente esse momento, vamos louvar a Ele a glória.